Capítulo 21. Como evitar brincar com fogo estranho. Reconheça o falso reavivamento, parte 1. Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Números 26, 61. Enquanto dirigia por uma pequena cidade interiorana na região dos Montes Ozark, vi uma placa com letras grandes dizendo: Reavivamento acontecendo agora. Senti-me impressionada a entrar e conferir. Então virei o carro em direção ao estacionamento da igreja e me uni ao grupo que se dirigia a ela. Eu já devia saber, desde o momento em que entrei por aquela porta, que aquele não seria um culto comum de reavivamento, se é que cultos de reavivamento conseguem ser comuns. A música estava extremamente alta, e eu quase precisava tapar os ouvidos enquanto o líder do louvor animava a multidão, cantando, ou melhor, gritando no microfone. Aparentemente insatisfeito com o louvor, o pastor apareceu no púlpito e gritou que se as pessoas realmente acreditavam em um Deus grandioso, precisavam agir de maneira correspondente e ficar loucas por ele. Em consequência, todos começaram a balançar os braços e a dançar enquanto cantavam. Alguns até pulavam para cima e para baixo, ou mesmo do palco. O tumulto no ambiente cresceu até ficar difícil entender a letra da música que estavam cantando. No entanto, consegui desvendar um verso muito revelador da letra. O céu é real. A morte é uma mentira. O céu é real. A morte é uma mentira. Para mim isso soa muito familiar, semelhante a algo que a serpente contou a Eva cerca de 6.000 anos atrás. Era tudo o que eu precisava saber para me levantar e ir embora, mas resolvi ficar um pouco mais e ver o que aconteceria em seguida. Logo o pregador, um reavivador itinerante, começou a fazer um longo e convincente apelo para que as pessoas dessem ofertas que custariam seu ministério de viagens. Depois de terminar essa parte, começou a pregar, ou melhor, gritar, sobre nossa necessidade de uma caminhada mais profunda com Deus. Essa caminhada, explicou ele, seria evidenciada por meio de uma nova experiência sobrenatural. Comecei a fazer anotações o mais rápido possível. O mundo hoje franze semblante em nossa direção por causa do foco na experiência, confidenciou. Mas é exatamente dentro dela que Deus se encontra conosco. Não me recordei de nenhum versículo da Bíblia que apoiasse essa ideia, mas continuei a escutar com atenção. Ele detalhou seu argumento e passou a falar sobre o altar. Quem controla o altar controla os resultados, gritou. Que verdadeiro, pensei. Mas existe mais de um altar. O diabo tem um altar também. A qual altar estamos nos referindo? O pregador continuou. Vocês sabem por que é tão importante controlarmos o altar? Porque se o fizermos, todo o estado de Arkansas será abalado. É isso que acontece quando o altar se esquenta. Pessoal, chegou a hora de virmos à frente e tomarmos posse do altar. Ele falava com um tom cada vez mais agudo e começava a suar. As pessoas erguiam as mãos concordando e ouvi alguém atrás de mim falar em línguas. Gente, vocês estão sedentos por Jesus ou não? Precisamos parar de falar sobre o fogo e experimentar o fogo. Esqueça aqueles que estão assentados a seu lado. Esqueça os protocolos sociais. Se você quer ter uma experiência sobrenatural, se quer ver milagres, precisa se levantar e controlar o altar. Acho que essa foi sua forma de fazer um convite ao altar, pois as pessoas começaram a pular de seus lugares e a correr até a frente com os braços no ar. Logo ficou difícil ouvir o pregador, com todo o barulho da fala em línguas, do choro e dos gritos no local. Apesar do apelo intenso do pregador, alguns de nós na congregação permanecemos impassíveis. Por causa disso,
Ele começou a suar ainda mais, e sua voz ganhou mais intensidade e volume. Não sei mais o que dizer. Ele gritou, todo consternado, parecendo olhar diretamente para mim. Você quer o fogo ou não quer? Nesse momento, com medo de que ele descesse, colocasse as mãos em cima de mim e me forçasse a experimentar o fogo, resolvi que era hora de ir embora. Enquanto voltava para casa, minha mente não parava de repassar os acontecimentos daquele culto de reavivamento. De um lado, eu queria ser um ratinho em um canto para ver como tudo terminara. Em contrapartida, provavelmente tenha sido melhor ter saído mesmo. As coisas estavam começando a ficar malucas. Não há dúvida de que havia fogo naquela igreja, mas era fogo estranho. Qual é o significado de fogo estranho? A Bíblia nos conta: Nadab e Abiú morreram quando levaram fogo estranho perante o Senhor. Isso pode parecer bem estranho se você não entender a história. Nadab e Abiú eram filhos de Israel e, ao lado de Moisés e Arão, ocupavam as mais altas posições em Israel. Estavam envolvidos no serviço ao Senhor no templo, prostrando-se perante o altar do Senhor. Além disso, receberam uma honra especial da parte de Deus, pois tiveram a permissão de contemplar a glória do Senhor no monte com os 70 anciãos. Por que o pecado deles foi tão grave? Deus queria ensinar seu povo que é preciso se aproximar de seu trono com reverência e temor santos. Na adoração a Deus prestada por meio dos ritos cerimoniais do tabernáculo, havia uma distinção clara entre o comum e o sagrado. Nadab e Abiú não se importaram com essa diferença e, parcialmente embriagados, decidiram fazer o que lhes desse vontade. Em vez de queimar incenso com o fogo santo que o próprio Deus havia acendido, transgrediram esse mandamento usando o fogo comum, que eles mesmos haviam acendido. Deus havia proferido uma maldição sobre aqueles que não vissem diferença entre o santo e o comum. Ele requer obediência estrita. Esse pecado pequeno, porém significativo, não podia ser ignorado. Caso contrário, todo o Israel viria a se tornar descuidado e perderia de vista a santidade de Deus e das suas leis. Esse testemunho é uma sombria advertência para nós hoje. A Bíblia nos diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, 9. Como tal, responsabilidade maior repousa sobre os cristãos do que sobre o descrente comum. O pecado de brincar com fogo comum, aceso por seres humanos, é tão mortal quanto prostrar-se diante do altar errado. Não dá para fazer isso e esperar a bênção de Deus. No entanto, como o Senhor não atinge instantaneamente os desobedientes, hoje, como nos dias de Israel, muitos se tornaram descuidados e perderam de vista o perigo de misturar o sagrado ao profano. E vários, dentro do mundo cristão, contentam-se em acender o próprio fogo humano. Vamos falar sobre alguns fogos estranhos que estão sendo acesos e levados para dentro da Igreja de Deus hoje. Quando a pós-modernidade frequenta a Igreja. Uma filosofia sutil e mortal está tomando conta do mundo hoje, alegando promover uma nova maneira iluminada de pensar, na verdade conduz homens e mulheres a engano e erro espirituais mais profundos. A maior parte do mundo ocidental chama essa filosofia, ou fogo estranho, de pós-modernidade. A filosofia pós-moderna promove uma suspeita generalizada da razão e dá as mãos para o ceticismo e o relativismo. A verdade é relativa ao observador. Você tem a sua verdade e eu tenho a minha, mesmo que elas sejam radicalmente opostas.
Não há problema, pois a verdade é relativa. Não existe nenhuma verdade absoluta, algo que seja verdadeiro em todas as circunstâncias, épocas e localidades. De acordo com a filosofia pós-moderna, a verdade também é migratória. Ela muda de acordo com o tempo e lugar. O que é verdade na África não necessariamente é verdade nos continentes americano e europeu e vice-versa. Em essência, a verdade seria condicionada pela cultura. As ideias pós-modernas dominam hoje boa parte de Hollywood, do ensino superior nos Estados Unidos e a maior parte da sociedade ocidental. Elas até se infiltraram na igreja. Depois de explicar a um jovem as razões bíblicas para a guarda do sábado em lugar do domingo, mostrando por que os adventistas seguem essa prática, fiquei pasma com a resposta que ele me deu. Acho que o dia de adoração é totalmente relativo. Depende do que é melhor para a pessoa. Afinal, Deus conhece o nosso coração. Ao afirmar que a realidade se originava daquilo que ele sentia, em lugar das respostas sólidas encontradas na Bíblia, meu amigo articulou como as ideias pós-modernas afetaram nossa igreja moderna e a cultura cristã. A verdade se tornou relativa. No entanto, para os cristãos, tudo remonta a esta pergunta: cremos na Bíblia como a verdade absoluta, totalmente inspirada por Deus conforme ela afirma ser, ou definimos a verdade com base em nossa vida, cultura ou preferência espiritual? Alguns tratam a Bíblia como mais um livro inspirador, mas não podemos considerá-la assim. Ou ela é uma imensa fraude, pois faz algumas declarações exorbitantes acerca de si mesma e de Deus, além de dar instruções impopulares, bem específicas acerca de diversos assuntos, ou de fato é divinamente inspirada e deve ser tratada assim, até nos dias de hoje. A mentalidade pós-moderna elimina toda e qualquer verdade absoluta, não deixando nenhum fundamento sólido sobre o qual nos firmar. A verdade é largada para ser definida pelos caprichos de uma cultura mutável. E cada pessoa pode explicá-la de maneira diferente. Isso cria um dilema para os cristãos, pois o verdadeiro cristianismo é construído sobre o alicerce das verdades bíblicas absolutas. Trata-se de uma verdade, ou fogo, que Deus criou, não o ser humano. Para os adventistas do sétimo dia, esse alicerce tem importância fundamental. Cremos que a verdade é inegociável. Baseamos nossas crenças na palavra de Deus imutável e cheia de autoridade, sola Escritura, conforme os reformadores protestantes costumavam dizer. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto, deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro: assim diz o Senhor. A Bíblia nos orienta: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, 13 e 14. Encontrar o caminho estreito e permanecer nele não é fácil na cultura de hoje. Se não estudarmos a palavra de Deus, perderemos esse caminho estreito que conduz ao céu. Em contrapartida, não é difícil encontrar o caminho largo.
É por isso que, se lermos a Bíblia da maneira correta, deveremos nos preocupar se estivermos no mesmo caminho que o mundo inteiro está seguindo. Se todos os outros estão indo na mesma direção, pode ser sábio refletir se esse realmente é o caminho designado por Deus para os cristãos seguirem. O caminho largo aceita qualquer um, a despeito daquilo em que a pessoa acredita ou deixa de crer. As táticas mais sutis de Satanás são direcionadas ao mundo cristão. O inimigo tem o talento especial de atender às supostas necessidades de seus súditos cristãos, quaisquer que sejam elas. Ele é o evangelista que mais procura fazer amigos. Se as pessoas estão em busca de empolgação religiosa, ele tem. Se estão procurando renovação espiritual por meio da espiritualidade contemplativa, concentrada no próprio eu, ele tem. Se querem levar todos os seus bens na jornada espiritual, podem. O inimigo é conhecido por dizer a seus seguidores cristãos: você não precisa fazer nada diferente. Não tem que abrir mão de nada, nem aderir a verdades ou doutrinas específicas. Não é necessário mudar. Você está bem do jeito que é. Tudo se resume a atender às necessidades e aos desejos pessoais. E como ele tem obtido sucesso. Ao longo dos próximos capítulos, falarei brevemente sobre as diferentes aparências do falso fogo de reavivamento, sobretudo no que diz respeito à oração, e como é possível distingui-lo do verdadeiro. Se quisermos permanecer no caminho estreito e ter sucesso no ministério, a compreensão desses conceitos será vital. Contudo, antes de prosseguir e falar sobre esses pontos específicos, analisemos uma visão importante que Ellen White teve: o perigo de se prostrar perante o trono errado. No livro Primeiros Escritos, encontramos o registro de uma visão incômoda. Ela retrata Deus em seu trono no céu e Cristo a seu lado, intercedendo pelas pessoas. Perante o trono havia cristãos do mundo inteiro. Alguns estavam buscando com sinceridade uma caminhada mais profunda com Cristo, implorando pelo Espírito Santo. Por causa disso, Jesus derramou maior luz sobre eles. Outros haviam se tornado espiritualmente complacentes. Estavam satisfeitos com a própria condição espiritual e, em vez de continuar a crescer, resistiam à luz. A luz que recebiam do trono de Deus aos poucos começou a se dissipar, e, infelizmente, eles nem perceberam que estavam andando na escuridão. O mais incômodo nessa visão é o que acontece em seguida. Quando Deus e seu Filho Jesus saíram do lugar santo e foram para o Santíssimo, somente os cristãos verdadeiros que estavam afligindo a alma em busca de uma caminhada mais profunda com Deus os viram mudar de lugar e os seguiram. Satanás veio sem ser notado e se pôs de pé ao lado do primeiro trono. Ocultando sua verdadeira identidade, passou a agir como se estivesse dando continuidade à obra divina. Mas era uma obra falsa. Ellen White escreveu: vi-os, os cristãos enganados, erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência má. Nela havia luz e muito poder, mas não suave amor, alegria e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Por muitas gerações, os cristãos viveram a experiência do lugar santo, lendo a palavra, orando e testemunhando da fé. Isso era adequado. Agora, no tempo do fim, Deus nos pede mais. Ele pede que nos movamos para a experiência do lugar santíssimo, a experiência do dia da expiação. Em Levítico, temos um vislumbre do que significa a experiência do dia da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma.
trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Levítico 23, 26 a 29. Era no dia da expiação que o santuário era purificado. Isso acontecia uma vez por ano nos tempos do Antigo Testamento. Nós, adventistas, cremos com base na Bíblia que estamos vivendo no verdadeiro dia da expiação celestial, antes da purificação final da terra, nosso mundo. Isso quer dizer que necessitamos afligir a alma, ou seja, sondar o coração como nunca antes, para ter a certeza de que todos os pecados foram confessados. Também quer dizer que precisamos viver de acordo com a luz que Deus nos concedeu em Sua palavra, não a fim de ser salvos, pois nunca seremos salvos por meio de uma vida justa, mas para nos preparar para a vida no céu. É essa experiência que nos deixa prontos para receber a chuva serôdia. É por isso que devemos nos alarmar tanto com o movimento de reavivamento falso que se alastra pelo cristianismo hoje. Além da filosofia pós-moderna, de qualquer coisa serve, embalar os cristãos até o sono com uma falsa segurança de salvação, ela leva os cristãos a se contentarem com uma obra superficial. Isso, por sua vez, conduz à adoração no trono errado, o trono de Satanás, no qual os cristãos imaginam estar adorando a Deus. Em consequência, quando Cristo voltar a fim de levar seus filhos para o lar, muitos não estarão preparados para recebê-lo, assim como as virgens nécias. Oro para que nenhum de nós faça parte desse grupo, um reavivamento da primitiva piedade. No tempo do fim, somos ensinados que haverá um reavivamento da primitiva piedade. Creio que estamos começando a ver esse reavivamento acontecer à medida que tanto jovens quanto adultos do mundo inteiro estão sendo espiritualmente reavivados pelo poder da palavra de Deus e da oração, cheios do Espírito Santo e de grande alegria, sentindo-se impulsionados a buscar uma piedade primitiva, rara nesses dias. Eles permanecem firmes, assim como Daniel e seus 3 amigos na corte da Babilônia, dizendo: não vamos nos contaminar com uma porção da comida do rei, nem com o vinho que ele bebe. Recusaremos as seduções do mundo e serviremos a Deus. Graças a um compromisso mais profundo com Deus, muitos estão entregando a própria vida em serviço sacrificial a fim de ver a obra do Senhor avançar. E é isso que está acontecendo. A inspiração nos diz: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Você percebeu isso? Satanás está trabalhando em uma contrafação. Considerando que ele já teve cerca de 6.000 anos para planejar, qual você acha que é a qualidade dessa contrafação? É até assustador de se pensar. Como podemos experimentar o reavivamento da primitiva piedade e evitar a falsificação de Satanás? Falarei sobre isso com maior profundidade nos capítulos que se seguem. Por enquanto, a inspiração nos diz:
É somente à medida que se restabeleça a lei de Deus à sua posição exata que poderá haver avivamento da primitiva fé e piedade entre o seu povo professo. Isso diz respeito à restauração da verdade, não a sua ou a minha verdade, mas a verdade de Deus. Essa realidade é significativa porque o Adventismo foi fundado com a premissa de que o Senhor está nos chamando para nos movermos até a experiência do lugar santíssimo, enquanto nos preparamos para o breve retorno de Cristo. Assim, em vez de desconsiderar as verdades de Sua palavra e tentar nos encaixar no cristianismo pós-moderno, devemos proclamar com ousadia as verdades bíblicas. Em especial, compartilhar as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, que Deus nos deu para estes últimos dias. À medida que nosso conhecimento das verdades bíblicas centrais cresce, podemos nos sentir sobrecarregados por aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Por esse motivo, é possível sentir a tentação de adiar a obediência e entrega completas. Mas isso é perigoso. Ao falar especificamente para os pastores, Ellen White escreveu: muitos correm o maior perigo de falhar em aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Correm perigo porque, embora preguem a verdade da palavra de Deus, se não permitirem que ela entre no próprio coração, acabarão do lado de fora. A vida eterna lhes passará de largo. É claro que esse não é um problema restrito aos pastores. Trata-se de um desafio para todos os filhos de Deus. Muitíssimos dos que hoje compõem nossas congregações estão mortos em ofensas e pecados. Vão e vêm como a porta sobre seus gonzos. Durante anos, escutaram complacentemente as verdades mais solenes e comovedoras, mas não as puseram em prática. Portanto, são cada vez mais insensíveis à preciosidade da verdade. Embora professem piedade, negam-lhe o poder. Se continuarem nesse estado, Deus os repudiará. Estão se incapacitando para ser membros de sua família. Querido amigo, as verdades bíblicas não são relativas. Não interessa aquilo que pensamos ou sentimos ser correto. O importante é o que Deus diz ser correto, quer na função de ministro do Evangelho ou de mãe que fica em casa cuidando dos filhos, ou qualquer outra coisa no meio desse espectro. Não menosprezemos aquilo que Deus nos deixou em Sua palavra. Em vez disso, precisamos nos lembrar de que estamos no dia final da expiação e devemos nos preparar para o encontro com o Senhor. Enquanto continuarmos a buscá-lo com o coração de entrega, dispostos a segui-lo por todo o caminho, ele continuará a se revelar a nós por meio de Sua palavra e a nos levar a um relacionamento cada vez mais profundo com ele. No fim, será dito a nosso respeito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então prossigamos com a mão ligada à dele, enquanto suplicamos por seu fogo santo. É desse fogo que necessitamos desesperadamente hoje, e ele quer que o peçamos. É desejo de Deus que ousemos pedir mais.